Olá, tudo bem? Eu sou Aldo Luna e este é o canal Reflexivo. Aqui trazemos semanalmente assuntos relacionados à educação, à cultura, à formação humana, à filosofia e reservamos 3 programas relacionados a os maiores filósofos da história. É uma tentativa de, digamos assim, desenvolver em nós o gosto pelo conhecimento, porque acreditamos que a filosofia tem uma grande possibilidade de nos fazer evoluir, de nos fazer ler melhor o mundo em que vivemos. No nosso encontro anterior, trouxemos Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, Sócrates e Platão. Logo depois da vinheta, traremos mais 5 dos maiores filósofos da história. Até daqui a pouco. Que bom, estamos de volta, muito obrigado. O nosso primeiro filósofo de hoje é Aristóteles. Aristóteles foi um discípulo crítico de Platão. O filósofo tornou-se muito conhecido no mundo antigo, tornando-se até mesmo o professor do imperador Alexandre o Grande. A produção de Aristóteles é muito vasta. Seus escritos possuem como temas ética, política, lógica, física, poética, retórica, etc. Diferente de Platão, Aristóteles afirmava que o conhecimento tem início nos sentidos, mas que podem evoluir ao pensamento racional. Seus escritos sobre a política afirmam que os seres humanos são determinados pela natureza a viver em sociedade. Assim, para Aristóteles, fazer política é o que diferencia o ser humano dos outros animais. No campo da ética, o filósofo acreditava que o objetivo da vida humana era a felicidade e o bem, que só poderia ser alcançado através do conhecimento e da prática das virtudes. Aristóteles contribuiu também para o desenvolvimento da lógica como instrumento para o correto pensar. Ainda hoje, a lógica aristotélica é base para o conhecimento científico. Principais obras de Aristóteles: Política, Poética, Ética a Nicômaco e Organon. Vamos agora ao nosso segundo grande filósofo da história da humanidade, Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, 354 a 430 d.C., foi um importante pensador da filosofia cristã desenvolvida na Idade Média. O filósofo buscou unir a tradição da filosofia grega desenvolvida em um período politeísta, no qual se acreditava em muitos deuses, com a religião cristã monoteísta, crença em apenas um Deus. Para isso, Agostinho de Hipona tomou como base o pensamento de Platão. A distinção feita por Platão entre aparência, falsa, e essência, verdadeira, e a compreensão da alma como sendo superior e mais pura que o corpo, serviu de base para o desenvolvimento da doutrina cristã. Assim, a busca pela verdade através da razão, encontrada no pensamento de Platão, tornou-se a busca pelo conhecimento baseado na fé de Santo Agostinho. O filósofo é o grande representante de um período da filosofia chamado de patrística, por ser desenvolvida pelos padres da Igreja. Principais obras de Santo Agostinho: Confissões, no ano 400 d.C., e A Cidade de Deus, no ano 426 d.C. Vamos agora ao terceiro grande filósofo da humanidade, São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nasceu em 1225 e faleceu em 1274.
foi o principal filósofo do período da filosofia escolástica, assim como Agostinho de Hipona, que resgatou o pensamento de Platão e ligou à religião cristã. Tomás de Aquino fundamentou sua filosofia cristã no pensamento de Aristóteles. Ao longo de sua obra, o filósofo buscou criar fundamentações lógicas para a fé cristã. A união lógica e a fé é uma marca importante do período, podendo ser vista na obra 5 Provas da Existência de Deus. A principal obra de São Tomás de Aquino é a Suma Teológica, em 1273. Vamos agora para o quarto filósofo, Maquiavel. O filósofo Maquiavel marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Sua obra principal, o livro O Príncipe, é uma revolução no pensamento sobre a política. Nele, o filósofo separa a concepção tradicional da moral que orienta as ações dos indivíduos da razão que deve orientar as ações dos governos. O que pode ser compreendido como bom e uma qualidade de um indivíduo pode ser mal e representar uma fraqueza para o príncipe. Ao pensamento de Maquiavel é atribuída a frase que afirma que os fins justificam os meios. A principal obra de Maquiavel é O Príncipe, escrito em 1532. Agora chegamos ao último de hoje, o filósofo Descartes. O filósofo René Descartes, que nasceu em 1596 e faleceu em 1650, é conhecido como o pai do pensamento moderno. É com Descartes que o pensamento racional atinge o patamar de superioridades a outras formas de compreensão e assim inaugura a corrente do racionalismo. Desenvolveu um método cartesiano, que serviu de base para o desenvolvimento da ciência. O método cartesiano se fundamenta em 4 etapas. Verificar. Observar se aquilo que se pretende estudar é real. Analisar. Desmembrar o objeto a ser conhecido em partes simples de serem compreendidas. Sintetizar. Reagrupar os conhecimentos obtidos em um todo verdadeiro e essencial. E enumerar. Definir e concluir todo o conhecimento que pode ser extraído do objeto estudado. A principal obra de Descartes é o Discurso do Método, escrito em 1637. Nela, o filósofo desenvolve o princípio da dúvida como método para o conhecimento, dúvida metódica. Descartes busca algo de concreto que possa servir de base para o conhecimento e, assim, duvida de tudo o que possa existir até chegar à certeza fundamental. O cogito. O cogito, penso, logo existo, é o fundamento para todo o conhecimento. Tudo o que existe pode ser questionado, menos que se pode duvidar. Para duvidar de algo, é preciso pensar. E para pensar é necessário existir. Assim, chegamos à nossa segunda edição deste que é um grupo de vídeos relacionados aos maiores filósofos da história. Quem ainda não viu os 5 primeiros, peço que faça uma visita ao nosso vídeo anterior. Mais uma vez, reforço que esta é uma iniciativa voltada para a necessidade de fomentar em todos nós o desejo de saber mais, de entender o mundo que nos cerca. Conhecendo o passado, transformamos o presente e construímos um futuro melhor para todos. Um grande abraço e até o próximo Canal Reflexivo.